Oi, gente, a gente tá aqui hoje dando sequência a esse papo que a gente tá tendo com mulheres tão incríveis, que têm histórias super inspiradoras pra gente aprender, se inspirar, como eu já falei. E hoje a gente tá aqui com a Verônica. Verônica, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E também temos hoje a participação super especial da Juliana, que é a nossa pessoa aqui da Pluxee responsável por sustentabilidade. Então eu vou pedir inicialmente para vocês se apresentarem e depois a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana, eu sou líder de sustentabilidade aqui na Pluxee no Brasil. E aqui, olhando a Verônica, eu vejo a realização de um projeto que a gente pensou lá atrás e fico muito feliz de ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, Verônica, e poder aprender com você como que a gente pode seguir melhorando o nosso programa para que a gente possa ampliar o impacto social da Pluxee. Perfeito. Então, a Verônica, ela foi uma das campeãs do nosso programa Missão Empreendedora, que é um programa que a gente tem aqui na Pluxee, que a gente apoia mulheres que estão nessa carreira de empreendedorismo. Conta a sua história pra gente, Verô. Já tô íntima, Verô. Bom dia, meninas, Juliana, Adélia, os telespectadores. Estou muito feliz e emocionada de estar aqui, viu? Com a Pluxee, fazendo parte desse projeto que foi tão importante, né? No meu crescimento pessoal, profissional, no crescimento do farofeiro. Prazer, gente, eu sou Verônica Dourado, sou da Bahia, sou uma mulher que empreende com churrasco, um universo completamente masculino, mas venho me apaixonando por esse mercado e eu tenho certeza que quando vocês conhecerem o meu estilo de churrasquear, vocês também vão se apaixonar de churrasquear comigo. Essa conversa já tá me dando fome. Verônica, então, como é que a Verônica, lá no começo, obviamente você tinha seus sonhos de infância, a gente tava dando uma troca aqui antes de começar a gravação, você tava falando que seu sonho era trabalhar com enfermagem. Conta pra gente, a Verônica lá de trás, pra gente chegar aqui na Verônica de hoje, que tá aqui na nossa frente. Eu já tô aqui toda empolgada com a sua história, eu fico igual. Sim, eu conheci a enfermagem aos 16 anos, quando eu fui apresentar para uma pessoa que veio do interior se matricular em um curso de enfermagem. E aí eu a levei até o endereço e chegando lá, quando eles apresentou a profissão para ela, eu me apaixonei pela profissão e disse, eu quero ser isso. E eu me inscrevi nesse curso aos 16 anos, junto com o meu colegial, né? Fiz uma prova para entrar, fui a aluna mais nova do curso técnico. Fiz paralelo técnico de enfermagem com o ensino médio. Aí concluí, esperava ter 18 anos, né, para poder ter o Corém. Ah, sim, né, pra poder trabalhar também, né? Aí depois eu fiz faculdade, tudo direitinho, me especializei. Sempre foi meu sonho desde os 16 anos quando eu conheci, né. É uma profissão que eu acho muito bonita, que eu sou apaixonada. Nunca me vi empreendendo, sempre foi uma área que eu achei avessa ao meu jeito de ser, sempre fui muito tímida, sempre associei o empreendedorismo ao vendedor antigo, cheio de lábia, que tinha que vender a qualquer custo, eu não tenho esse perfil, mas as adversidades da vida me levou a empreender. Hoje eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Comecei a empreender de forma despretensiosa, inimaginária. Comprei um carrinho de churrasco para dar de presente ao meu cunhado que estava desempregado há um ano. E ele, no momento, não aceitou, não se identificou, mas eu vi no churrasco uma excelente oportunidade de negócio. Era uma paixão pessoal, é uma paixão nacional e eu resolvi testar. E graças a Deus deu certo no meu teste. E tô aí, empreendendo, eu super feliz, orgulhosa da minha escolha. Abri mão de minha profissão e hoje eu sou oficialmente empreendedora. Que linda! Ju, no começo você estava se apresentando e você falou que ter a Verônica aqui com a gente é a realização, a concretização de um sonho, né. Conta pra gente, essa iniciativa, como nasceu o Missão Empreendedora, que a gente tem em parceria com a Aliança Empreendedora. Conta pra gente de onde veio essa ideia, esse olhar cuidadoso, né, de querer desenvolver outras mulheres, enfim. Vamos lá, a gente foi entender um pouquinho do mercado aqui no Brasil, como que estava toda a parte demográfica, a gente foi entender que as mulheres são a maioria aqui no Brasil. Quando a gente olha para o empreendedorismo, as mulheres também estão lá presentes, eu acho que uma diferença importante é que a maioria delas empreende por necessidade, e depois ela descobre uma vocação muitas vezes assim como a Verônica trouxe. E foi nesse caminho que a gente foi desenhando, entendendo como que a Pluxee poderia se conectar com esse público, conhecendo também o nosso negócio, a nossa rede de estabelecimentos. Então, quando a gente foi pegar esses dados sobre mercado, a gente falou, com certeza essa mulher, ela também está na nossa rede. Se ela não está, ela pode estar. Então, como que a gente pode, através de um programa social, conhecer essas mulheres, se aproximar delas, para depois
ou fortalecê-las dentro da nossa rede de estabelecimentos comerciais, ou então convidá-las para se juntar a gente. Então foi muito nesse propósito de descoberta que a gente se propôs a fazer. Então a gente trabalhou muito próximo do time comercial de estabelecimentos, só que a gente precisava de um parceiro externo que fosse muito conhecedor dessa, a gente fala persona, mas a persona é das várias Verônicas que existem, e a gente precisava se conectar com elas. Então a gente escolheu um parceiro, a Aliança Empreendedora, um parceiro incrível, já estão no mercado há muito tempo, eles têm um trabalho lindíssimo de apoio ao microempreendedorismo no Brasil, porque ninguém começa grande, todo mundo começa pequenininho Primeiro e passo. com o apoio a gente consegue crescer. Então a gente foi desenhando a muitas mãos esse projeto, a gente tinha ali um interesse de focar em mulheres, porque também a agenda de diversidade e equidade de gênero é um tema que a Pluxee trabalha internamente, mas cada vez mais com o ecossistema. Então a gente foi fazendo assim, montando esse quebra-cabeça para poder desenhar um melhor projeto e poder, de fato, conhecer quem são essas empreendedoras e como a gente podia seguir apoiando. Essas Verônicas, né? Tão inspiradoras. Sim. Verônica, você estava falando ali que nunca foi o seu sonho empreender. Que você estava comentando desse movimento que você fez, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa trajetória, mas me preparando aqui para o podcast, eu gosto muito de saber a origem das palavras, né? E empreender significa você se arriscar, né? Você abraçar alguma coisa, mesmo com medo, que eu acho que é o que acontece com você e com tantos outros empreendedores e empreendedoras que devem estar assistindo e ouvindo a gente agora. Mas um ponto importante que a Ju trouxe aqui é a questão da mulher, né? Às vezes a mulher, ela é obrigada, ela não tem escolha. Ela tem um filho, ela passa por aquela licença maternidade, depois ela não consegue ser reabsorvida no mercado de trabalho. E aí ela não tem outra opção para poder sustentar aquela família, porque a gente, né, claramente aqui no Brasil, a gente sabe que muitas dessas mulheres, elas são a única fonte de renda da casa, o arrimo de família, mães solos, né? E aí ela se vê nesse caminho de empreender. Então, eu acho que essa também é a beleza e a riqueza desse programa, porque a gente acolhe, né? E como a Ju falou, a gente foi procurar parceiros que já estavam preparados para ajudar a gente a entregar a melhor opção para poder apoiar essas empreendedoras. Mas, como você falou, a sua história de empreendedorismo, ela começou numa adversidade. Que adversidade foi essa? Você precisou sair, deixar o seu sonho de enfermagem por conta do que exatamente? Conta pra gente, porque eu acho que alguém, com certeza, nesse momento vai se identificar com a sua história. Na verdade, foi uma oportunidade, né? A partir do momento que teve essa recusa, eu vi ali uma oportunidade de negócio e eu resolvi testá-lo. Testei, eu comecei a gerar uma renda extra, sempre o vi como um extra, eu nunca coloquei ele competindo com minha profissão. Eu não acharia que seria possível me sustentar através de um churrasco, de um espetinho que é desvalorizado, né? Então sempre vi ali um extra, é uma viagem que eu desejo fazer e o dinheiro não dá, é um sapato que eu quero comprar, mas não tenho coragem de dar esse valor. Sempre vi assim. Mas surpreendentemente, ele começou a me trazer clientes e eu comecei a perder clientes porque eu não tinha uma disponibilidade. O fato de trabalhar exclusivamente com eventos não foi uma estratégia, foi uma necessidade. O único dia que eu tinha disponível era os finais de semana. Então eu pensei, final de semana eu posso fazer o quê? Vou fazer eventos, né? E também eu imaginei que eu não teria uma rotina grande, que não teria tantos eventos, né? A gente quando Você não é subestimou o seu potencial, né? Achou que, Sim. imagina. vai ser A gente coisinha. quando não é do ramo, a gente não imagina que tem festa todos os dias, né? Porque você só Ainda mais faz na festa Bahia? de ano em ano, sim. Só que aí começou a aparecer as festas e eu não podia fazer, porque eu estava trabalhando. Mas eu quero mandar um super beijo para minha coordenadora, a Celinha, um cheiro, que ela me deu um super apoio. Eu fui muito pensando assim, eu tenho uma profissão, eu vou abrir mão da minha profissão durante um período e qualquer coisa eu volto, né? Eu, nesse ponto, sempre fui corajosa. Até uma curiosidade sobre mim, eu nunca fui demitida, eu sempre pedi demissão, porque quando não estava bom para mim, eu procurava um outro local para ficar, porque eu sempre achei que o trabalho era um lugar que você
porque deveria querer estar ali, né? Um lugar que te fizesse bem, porque eu largava minha família, eu largava minha filha para estar ali. Uhum. Então, nesse aspecto, eu sempre fui corajosa, assim, porque eu sempre levei o meu trabalho muito a sério, sabe? Eu tinha essa certeza que se um dia eu precisasse, eu teria lugares a recorrer, porque eu sempre saí e deixei tudo organizado para uma possível volta. Então, essa minha coordenadora, ela me deu um super apoio, pode ir, qualquer coisa você dá um oi, e eu confiei nisso. E na época também eu pensei assim, ó, não é possível que se eu me dedicar o mesmo tempo, eu pensava assim, que eu ia empreender e ia me dedicar o mesmo tempo do trabalho, ali 8 horas diárias. Hoje eu sei que é quase 24 horas, Aham. mas eu imaginei, não é possível que eu me dedicando 8 horas diárias que o meu negócio não dê certo, ele vai ter que dar certo. Então me organizei financeiramente, não fiz dívidas, vi toda uma logística para ter essa coragem. Então, abri mão da minha profissão. Eu pensava que seria por um período, depois eu voltaria, mas hoje eu me apaixonei pelo empreendedorismo, eu acho que eu fiz uma excelente escolha. Eu tô tendo reconhecimentos que eu não tive, porque no trabalho também, no CLT, você depende muito do outro, né, da oportunidade de um outro, né, de um chefe, de um coordenador, não é só você. No empreendedorismo a gente tem esse fator positivo, você faz sua história, você tem que fazer acontecer e é isso que eu venho fazendo. Eu venho tentando fazer acontecer com o meu negócio. Às vezes parece que é impossível, mas tem coisas que acontecem que você vê assim, poxa, era tão difícil e aconteceu, então hoje eu não duvido mais de nada. Todas as portas que são abertas, eu vou agarrando porque eu acredito no potencial do meu negócio. Acho que um ponto importante, quando a gente faz a seleção das empreendedoras de destaque, a história da Verônica chamou muito a atenção, né, essa parte do seu cunhado, que vocês compraram um carrinho para dar Ele essa achou que era um oportunidade a presente de grego, né, não quis usar o carrinho. Exatamente. Mas assim, a gente não tem ideia de tudo isso que a Verônica traz, né, e é muito impressionante escutar como o perfil de empreendedora já estava em você. Tudo que parece: "Ah, isso aqui é uma oportunidade, vou me arriscar", isso faz parte de uma competência que você tem, porque muita gente vê oportunidade e ela passa, né. Então, acho que é muito legal escutar, que a gente sempre fala, né, eu mesma aqui antes falei que muitas mulheres empreendem por necessidade. Eu acho que começa assim, mas muitas delas se encontram ali mesmo, né, porque essas competências estão no dia a dia, né, acho que quem é mãe empreende o dia tá pensando em resolver tempo problema o dia inteiro. todo, né, então tudo pode ser uma oportunidade de fazer diferente. Os números mostram, né, o crescimento da gente. E eu vejo também que as mulheres, elas gostam muito de começar pelo certo. Talvez não nem sejamos hoje, assim, a maioria, mas somos registradas a maioria, porque o homem tem essa questão do jeitinho, né, a gente não, a gente já quer ser um MEI, a gente já quer se cadastrar, a gente já quer fazer um curso, se Tudo especializar. formal, né. Isso. A gente tem que ser muito mais responsável, né, e tem que ter muito mais cuidado com cada passo que a gente dá, porque se você dá um passo em falso, é filho, é um monte de tem outras pessoas que dependem de você, né. Hoje no o Farofeiro, né, quantas pessoas você já consegue impactar diretamente? Você tem uma equipe contratada? Como é que tá sendo isso? Ó, hoje somos 3 pessoas fixas, que sou eu, meu esposo e minha mãe, mas temos mais 5 colaboradores terceirizados, que aí a gente vai utilizando a depender do tamanho do evento, do tamanho da produção. Mas já tem essas 8 pessoas que a gente impacta diretamente. Uma equipe meio fixa, então aí se você precisa de um Sim, garçom, uma outra treinada. cozinheira, aí você já tem esses contatos aí que você já leva para os seus eventos. Sim, porque hoje a gente atua sendo só os espetinhos e a gente tem também o buffet completo, que já foi uma conquista nossa do ano passado. E aí a gente já tem as pessoas certinhas, né. Para o buffet a gente precisa dessas pessoas para cozinha, para lavagem de prato, para montagem do buffet, o churrasqueiro a mais, a gente já tem tudo treinadinho direitinho. Ah, perfeito. Agora vamos entrar no O Farofeiro em si, no seu empreendimento. Conta pra gente como é que é hoje o seu negócio, como é que você teve essa ideia. A gente já sabe que teve aí o seu cunhado como um personagem-chave, mas conta pra gente hoje a sua estrutura. Você falou que você fazia eventos mais de final de semana, então agora você tá conseguindo fazer mais durante a semana. Conta pra gente aí do seu business.
Ó, o foco maior é de quinta a domingo, né, a demanda de eventos, mas Uhum. sempre aparece durante a semana. A gente pegou um público agora bom, assim, tanto de médicos, pessoas da área de saúde, quanto de músicos, então eles acabam, Eram seus contatos do comemorando. hospital que você foi Sim, apresentando? desde sempre. Ah. Eu sempre fui muito otimista, assim, com o farofeiro e eu sempre acreditei nele. Ó, a segurança faz com que as pessoas acreditem em você, Sim. né. Eu lembro que quando eu trabalhava, minhas colegas falavam assim: "Você vai falar com o doutor tal sobre o farofeiro?" Eu falo: "Claro que vou, se eu sou a melhor opção dele em churrasco, se ele for fazer um churrasco, ele tem que me Se contratar". você não falar, quem ia falar, não é Sim. mesmo? Aí a gente tem um público grande, né, dessa parte da saúde, de músicos que acabam, comemorando mais durante os dias de semana. Mas Uhum. o foco, a demanda maior mesmo é de quinta a domingo. E aí você faz eventos mais na região de Salvador ou você também já tá indo mais pro interior? Então, como é que tá? Tá expandindo aí o atendimento? Ó, o nosso grande atendimento é Salvador e região metropolitana, é quase que meio a meio, né, a gente tem uma região metropolitana lá muito próxima ali de, no máximo 2 horas de viagem, a gente faz muito evento por lá. Porque o mercado de eventos ainda vai pouco para esse lado, né, como a gente já tem nosso carro próprio, nossa equipe montadinha, tudo, é uma equipe muito familiar também, a gente tem essa disponibilidade que nem todos os colegas têm, Uhum. então nosso público é muito por parte de lá. A gente vai para a Bahia todo, o Brasil todo, viu, é só chamar que a gente vai, é uma questão de logística, mas a nossa realidade hoje é Salvador e região metropolitana. Uhum. E eu queria entender em que momento, né, o nosso programa Missão Empreendedora entrou na sua vida e depois eu vou perguntar pra Ju as etapas do programa pra quem estiver assistindo e tiver interesse em participar. Mas primeiro eu quero saber de você. Nessa realidade toda, no carrinho estacionado lá que o seu cunhado desprezou, em que momento apareceu o programa da Pluxee pra você? Ó, na verdade eu sou muito focada em educação continuada, né. Como eu sou do ramo da alimentação e a minha formação é em saúde, eu sinto essa necessidade de aprender cada vez mais para poder fazer meu negócio acontecer. Uhum. Então eu já usufruo muito do conteúdo da Aliança Empreendedora, eu sou uma cria da Aliança, tenho um carinho muito grande pela Aliança. Minha formação faz parte da Aliança desde o início, então através da Aliança eu fiquei sabendo do projeto Missão Empreendedora e me inscrevi, porque tinha tudo a ver, era focado para mulheres do ramo da alimentação e tinha também o aporte financeiro que nos ajudaria. E, em especial, a Pluxee, como vocês também trabalham nesse foco de restaurante de alimentação, foi muito importante para mim, porque foi uma mentoria, mais voltada para esse setor, porque às vezes. Direcionada pra esse tema, né? Sim, porque Uhum. às vezes a gente faz alguns projetos que os temas acabam, às vezes, até se repetindo. E aí eu tive acesso a temas mais novos, mais voltada mesmo para as práticas de higiene, né, para essa parte nutricional, tabela nutricional, então isso foi muito importante Então para você mim. estava num momento de crescimento do seu negócio, em que o empreendedorismo mais introdutório, sobre gestão em geral, já não era uma dor para você, você já estava Sim, pensando já tinha como uma muito noção. legal. Você queria mais explorar esse lado do conteúdo mesmo prático do teu negócio, alimentação, refeição, essa Sim. parte nutricional. Então foi aí que a gente te deu. E quantos anos já tem o Farofeiro? Ó, o Farofeiro iniciou em 2019, mas sempre Pandemia! sendo um extra, né, nunca visto como uma empresa, Aham. mas há 2 anos que eu encaro como uma empresa verdadeiramente dita, que tipo, que paga minhas contas, que eu dependo Virou sua principal exclusivamente de. fonte de renda. Sim, a minha principal fonte de renda. Que maravilhoso. Aí é como se ele surgisse realmente a partir daí, entendeu? Até então era um extrinha ali, uma brincadeira. E é engraçado que ele que se fez se tornar uma empresa, né, porque o crescimento dele me obrigou a levar ele a sério. Eu falei assim: "Não, aqui tem um futuro, eu vou Ele é ter quase que". um filho, foi Sim. querendo, ó, me dá minha autonomia aqui, minha Foi senhora. automaticamente através dos meus clientes, da oportunidade que meus clientes nos deram, né, e a gente começou a crescer e falou: não tem jeito, a gente tem que fazer ele ser uma realidade". Tá, e desses clientes aí, a pergunta de US$ 1 milhão: em que ano, em que momento foi o churrasquinho com a Ivete Sangalo? É só isso que eu quero saber. Ó, o farofeiro ele me surpreende muito, assim. Às vezes tem pessoas que eu nem conheço, que é de um outro ramo, assim, mais específico, que é uma coisa que eu não conheço, e no decorrer você fala: "Meu Deus, eu estava com fulano de tal, nem acredito". E na Maravilhosa, gente. verdade,
a gente fez pro escritório da Ivete, a Yes, né, Aham. que é o escritório dela, e já foram 3 eventos com eles. Ai, que maravilha. Fidelizada já, Sim. cliente, ó. E a gente já chegou até eles através de um evento anterior, que uma das meninas que trabalha no escritório estava presente, gostou do nosso trabalho e nos indicou para a festa da Yes. Então fomos, eles gostaram. Tem um público específico que você tem que ter muita postura profissional, né, o que divulga, o que tem acesso. Graças a Deus a gente tem esse perfil, assim, de entender, de saber separar que ali é um momento de Não lazer, ficou a gente tá tietando a ali. Ivete, comendo Sim, churrasquinho, Ivete né? é uma das maiores referências nossa, né, imagine no Brasil, imagine você ser da Bahia e ter uma Ivete, uma pessoa excepcional, mas no meu trabalho eu sou muito profissional e eu consegui, assim, manter essa postura. E eles gostaram, graças a Deus, e desde então, essa primeira participação, a gente está presente em todas as festas dele. Olha só. É demais, gente. É a terceira vez que a gente Ah, mas a faz Bahia tem festa essa pra eles. maravilha, né? Imagina, você vai ali no evento, nossa, dá de cara com Gilberto Gil. Nossa, peraí só um minutinho, é Caetano. Ai, que loucura, gente. Aqui Não em é São tão Paulo. assim não, viu. Não, não Mas tem tira a minha potencial. ilusão. Não Ainda não tira, tive esse quero. contato com o Gil e Caetano. Gil e Caetano. Agora eu quero falar dos seus prêmios, né? Porque você estava falando ali, a hora que a gente comentou sobre o tamanho, que hoje em dia você já tá aí com 8 pessoas fixas, fora o pessoal da sua família que tá te apoiando nesse negócio, né? E eu acredito muito que uma vida impacta muitas outras, mas o fato de você tá conseguindo empreender e inspirar essas pessoas, essa evolução que você acaba com certeza inspirando outras mulheres. E passar por esse programa de mentoria, como você estava comentando, hoje eu acho que despertou em você essa questão também de ser mentora. Você estava comentando com a gente que hoje você também apoia e dá dicas, acompanha outras mulheres. Como é que é? Sim. Conta pra gente como é que tá esse seu lado mentora. A gente escuta muito, assim, né, até o básico tem que ser dito, Uhum. mas a gente que tá do outro lado sempre acha que o básico todo mundo já sabe. E eu fui percebendo que realmente tem muita gente que não sabe o básico. Sim. Então essas trocas foi, genuinamente mesmo, e pelo fato de já ter participado de alguns programas da Aliança, também chamou a atenção da Aliança em relação a gente se tornar um case de sucesso, é como eles falam, né. Eles identificaram que o empreendedor, falando para o próprio empreendedor, ele vê que é possível, né. E aí surgiram essas oportunidades e a gente foi abraçando também. Aí hoje tem essa mentoria pelo Guru de Negócios, que é da Aliança Empreendedora, que eu tive o privilégio agora de fazer parte. Estou muito feliz e realizada. A gente, quando ensina, aprende 2 vezes, né. Toda vez que a gente lança uma nova edição do Missão, a gente sempre pensa como que essa rede pode ser fomentada, né? Uhum. A gente não espera que seja só uma experiência e esse contato, ou esse estímulo, esse crescimento pare por aí. Então é muito legal escutar, porque acho que uma das provocações que a gente sempre faz, que mais a gente pode fazer, né? No caso, a Vero tá na Bahia, mas outros casos de outras empreendedoras de destaque, a gente tem a oportunidade de ter algumas delas como fornecedoras aqui da própria Aham. empresa, que a gente também faz algumas recomendações para clientes. Então, acho que ver como esses desdobramentos vão acontecendo e como essa relação de ganha-ganha, ela não é pontual, ela é exponencial, isso é muito legal. Então, essa questão da mentoria é algo que faz parte do programa, né? Ele é pensado ali para o final da jornada. Mas que bom saber que você segue ali podendo contar da sua experiência e poder provocar outras mulheres a seguirem e não desistirem, porque muitas o programa ele entra bem no momento da "tô pensando em desistir, vou tentar uma última vez", não foi o seu caso, mas como é interessante ver que a forma como a gente construiu faz sentido, né, que é algo que a gente sempre pensa. Essa corrente do bem, né, esse ecossistema de compartilhar conhecimento e o que você falou, gera identificação, o fato de você ser uma empreendedora, aquelas mulheres ou essas pessoas se espelham em você, poxa, ela é real, se deu certo pra ela, não é alguém que tá contratado ali pra divulgar uma coisa, essa pessoa existe, eu tô vendo ela acontecer, né, então eu acho que isso inspira muito. E Verô, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas também você deve ter passado perrengue, né? Quais foram os seus maiores desafios? Teve algum momento que você falou: "Cara, eu vou desistir", como a Ju falou? Nessa que algumas pessoas enfrentam isso: "Cara, isso não é pra mim, não dou conta, vou desistir". E às vezes você chegou a passar por uma situação assim?
Perrengues são vários, né. Eu até brinco assim, qualquer hora eu escrevo um livro, porque vocês não têm divulgar aqui. vocês quanto empresa sabem dos perrengues e, tipo, no mundo de eventos é muita coisa, a gente depende de muita coisa, né, circunstância da natureza, é um fornecedor às vezes que não chega no horário, é muitas pessoas envolvidas para fazer aquele evento acontecer, então a gente passa muitos perrengues. Desistir eu nunca pensei, né, porque eu vejo que já que eu vim para esse caminho, eu tenho que fazer ele dar certo. É claro que algumas coisas faz a gente direcionar o caminho, né, muda aquele, vai para uma outra opção, às vezes, prolonga mais a chegada. Eu percebi também que o apoio dessas organizações encurta os seus caminhos para você chegar, né, a Uhum. gente coletivamente, a gente cresce mais rápido. Então eu percebi isso rápido e eu busco esses apoios de outras colegas que empreendem, às vezes em um setor completamente diferente, mas você tira feeling que você traz para Sim. você. E essas organizações também que eu abraço todas, Aliança Empreendedora, Sebrae, Semente Negócios, tudo que eu tenho a oportunidade de aprender, eu me disponibilizo para estar ali, porque tudo isso ressoma para o meu crescimento. É uma aula de networking, né, Nossa. porque não é um crescimento, linear, né, é um Não. crescimento, as oportunidades vão acontecendo, às vezes você vai porque tem que ir, não porque de fato tá vendo uma oportunidade concreta no curto prazo, mas Sim. é uma visão bem interessante de um crescimento consistente, né. E essa sua postura, ela é muito bonita também, eu acho que te abre essas oportunidades, porque você tá disponível, né, você se disponibiliza, você tem Sim. foco. Então é o que você falou: "Ah, se eu tô vendo que tem um conteúdo aqui, se for gratuito, melhor ainda, vou estudar", né. Sim. E muitas vezes as pessoas até se bloqueiam e falam: "Ai, mas eu não tenho dinheiro pra pagar um curso, eu não tenho, sei lá, disponibilidade pra fazer tal coisa", mas se colocar disponível pra um sonho, né, pra uma meta, eu acho que é o que faz toda a diferença pra você também, né. Sim, olhe, eu sou de uma família muito humilde, né. Minha avó teve 19 filhos, minha avó era merendeira, minha Nossa! mãe para estudar ela teve que carregar o banco na cabeça. E eu sempre soube que o meu crescimento era só através dos estudos, né, eu não tinha outras oportunidades a não ser o estudo. E eu desde sempre eu tive essa preocupação, sabe. Eu tive um primo que foi a primeira pessoa que teve faculdade na minha família, que cresceu, bah, um cheiro, te amo. E a gente sempre eu sempre me espelhei nos exemplos. Sim. Eu muito nova conheci uma frase que diz: "Siga os exemplos e não as palavras". Tem uma distância muito grande no que a gente diz que vai fazer e no que a gente realmente faz. Então meu foco sempre foi esse, eu vou seguir ali os exemplos bons que eu vejo. Então eu sempre tive muita disponibilidade para estudar, porque eu sabia que era a minha oportunidade de crescer, de vida, de ter outras oportunidades. Eu sou muito positiva, eu não sou aquela pessoa de: "Ai, meu Deus, não vai dar certo", não. Eu vou até o fim. Se no fim não deu certo, sempre vai valer alguma coisa, né, sempre vai somar. Por exemplo, um processo desse que a gente participa, da Pluxee, digamos que eu não fosse uma das 10 empreendedoras de destaque, mas o prêmio não é só o abono financeiro do final, é tudo que eu aprendo até então. A minha intenção não é ganhar um prêmio hoje e outro amanhã, a minha intenção é fazer minha empresa crescer, eu quero faturar através do crescimento da minha empresa. Então o meu foco é sempre no aprendizado. As outras coisas que vêm são consequências, tipo, eu fiz minha mentoria querendo aprender o melhor. A gente nem sabia que tinha essa possibilidade das 2 destaque, vim aqui conhecer vocês aí, onde eu vim A gente também não parar, sabia não, a gente também tem a mente empreendedora, vai criando. você entende? Então, tipo, aonde eu vim parar pelo fato de me disponibilizar para aprender o que uma pessoa que está acima de mim tinha para me oferecer. Ó a oportunidade que eu tive de fazer uma mentoria com o André, uma pessoa especialista em marketing, que me trouxe o grupo da Pluxee jurídico que eu estava muito precisando, o grupo nutricional, coisas que para mim são caríssimas para mim investir, e eu Uhum. tive ali disponível de vocês, entende? Então o mínimo que eu acho que eu tenho que fazer é estar disponível para aprender, para fazer acontecer. E isso eu sempre tô, viu? Todas as oportunidades que tiverem, pode me chamar, porque eu amo aprender. Esse ponto que a Vero trouxe é muito legal, né, a gente como Pluxee também a gente disponibiliza diversas frentes de apoio, né, o Sim. jurídico, a parte nutricional. Conta um pouquinho mais do acesso e do que a gente disponibiliza para essas mulheres que participam do nosso programa Missão Empreendedora. A gente pensa o programa em 3 estruturas diferentes. A primeira é o conteúdo,
digital que acontece na plataforma do nosso parceiro Aliança Empreendedora, que é o Tamo Junto. Ali é conteúdo de marketing, de educação financeira, sobre tecnologia. Então, ali a gente tem essa parte da gestão de uma forma mais ampliada para a gente conseguir entender e vou chamar de nivelar o conhecimento, mas para garantir que todo mundo tenha acesso a esses conteúdos sobre empreendedorismo e gestão como um todo. Uhum. Independente da etapa do negócio, né? Exatamente. Uhum, claro. A segunda fase, que é o que a gente chama de fase de WhatsApp, são 280 empreendedoras que passam para essa segunda fase, né? Então, elas precisam se inscrever, se candidatar para passar para essa fase, que é onde acontece um aprofundamento. E nesse aprofundamento, a gente consegue ser mais especializado, trazer um pouco mais de conhecimento de técnicos especialistas, no caso também relacionados à nutrição, higienização dos alimentos. A gente tem uma parceria grande com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e que tem um conhecimento muito específico também que super gera valor para o nosso programa. E a terceira parte, que é a mentoria. Então, nessa mentoria, a gente faz um mix de perfis de profissionais. Então, a gente tem mentores da Aliança, por exemplo, alguém do próximo programa pode pegar a Verô como mentora, quem sabe, uma das destaques. Olha só. Dá até vontade de empreender. Vou pensar em alguma coisa para mim. A gente tem mentores Pluxee, ela trouxe o exemplo da Eu sou Andréia. mentora. Eu sou mentora. A Adélia também é mentora de um dos programas que a gente tem. E às vezes a gente também tem essa oportunidade de ter mentores especialistas. Então, além dessa mentoria mais coletiva, que é essa fase do WhatsApp, a gente tem a oportunidade de se conectar com conhecimento específico. Mas isso acontece na fase final, que é quando a gente decide quem são as 10 empreendedoras de destaque e consegue fazer essa gestão dessa mentoria, entender qual que é a principal dor dela e fazer um match mais preciso. Uhum. Então, mas eu acho que cada fala aqui da Verônica, eu vou lembrando assim, ela trouxe a Andréia, na época do primeiro Missão, ela fazia parte do time de estabelecimentos, hoje ela é do marketing, mas assim, o programa ele arrasta todo mundo junto, assim, as pessoas não querem deixar de se conectar, porque gera muito valor, acho que pensando como voluntariado também, um programa super forte que a gente tem aqui dentro, elas veem muito valor, elas se desenvolvem, elas se desafiam, fazem essas conexões internas dentro da Pluxee, se existe ali uma necessidade especial. Então é um momento, assim, de desbravar realmente e espero ainda que a gente tenha bastante novas oportunidades para explorar. Essa aqui é mais uma. É um ganha-ganha, né? Deixa eu compartilhar com vocês um dado super interessante aqui e importante divulgado pelo Sebrae do ano passado, de 2024, que ele fala que aproximadamente 28 milhões de mulheres pretendem começar um negócio, empreender dentro de 3 anos. Ou seja, é muita gente com esse interesse. A gente também acho que está vivendo um momento social e econômico que eu acho que as pessoas também estão mais em busca de ou ter o seu próprio negócio. Você tinha comentado com a gente, né, de estar, às vezes, mais tempo dedicado à família, acompanhar o crescimento dos filhos. Então, acaba sendo também um caminho o empreendedorismo, né? Não só dentro de uma situação de adversidade, mas por escolha mesmo. A pessoa, às vezes, tem o dom, quer fazer. E aí eu queria de vocês duas aqui, dicas, tá? Acho que a Ju com certeza vai indicar o nosso Missão Empreendedora, mas ela deve ter também algumas outras dicas para trazer. Mas você, Verô, para essas quase 30 milhões de mulheres que estão aí criando coragem para realizar esse sonho ou para colocar esse sonho em prática, qual a dica que você daria? Por onde ela começa? Começa. Começa Vai. com o que ela tiver disponível, a gente nunca tá pronta, né, e a gente sempre quer começar com o melhor, mas isso é um mito. Se a gente for aguardar, esperar começar com o melhor, a gente não vai começar nunca. Então a gente começa e no decorrer que a gente for conquistando as coisas, a gente vai melhorando. Muita gente acha que o meu carrinho hoje ele foi, investido um bom dinheiro para a reforma dele e na verdade a gente utilizou muito mais de criatividade
do que de investimento em valores. Só para vocês terem noção, a madeira que a gente utiliza no nosso carrinho é a Pinus, que foi de uma laje do meu cunhado, que tinha batido a laje, que bota o concreto ali. É uma madeira que comprar especificamente para isso, depois joga fora. Ele ia jogar fora, eu falei, não. É uma madeira que suporta a água. Em vez de eu investir em um MDF naval, que seria mais apropriada, a Pinus me atende e eu vou utilizar a Pinus. Então, foi muito mais criatividade, né? Eu acho que quando a gente está disposto a fazer acontecer, as coisas acontecem. Só que a gente tem a mania de procrastinar, de se sabotar e botar desculpas, mas querendo dar certo. Então, eu aconselho começar, buscar organizações que te ajude a entender melhor o negócio, né? A Aliança Empreendedora, como você falou, ela tem uma didática fácil, né? Então, o foco dela são nanoempreendedores, então a linguagem dela é muito fácil. Mas você tem o Sebrae também, que já tem uma linguagem ali um pouquinho mais avançada. Você tem outras organizações que vai fazer com que você entenda seu negócio melhor. Às vezes você tem uma ideia que essas próprias organizações te molda a mudar pequenas coisas na sua ideia, mas que faz o seu negócio alavancar, né? Escalonar. Então, eu acho muito importante ter essas parcerias, que às vezes são coisas que a gente não fez porque a gente nem sabe que existe. Então, vem um outro profissional ali que te apresenta e faz você enxergar o seu negócio de uma outra perspectiva. Então, são os conselhos que eu dou, assim, mais direcionado, assim, para o início, sabe? E não desistir, né? Nas suas palavras, você falando Jamais. tudo isso, eu só consigo pensar em inovação, porque tem gente que acha que inovar é Sim. construir um foguete, né? Inovar é pegar o Nossa. pino, sempre tem um cunhado na sua vida, né? Pegar Sim. a madeira que sobrou do cunhado, inovar para adaptar para aquele uso do carrinho, né? E resiliência, né? Falar em inovação, vou aproveitar o gancho. Oba! Pra Eu você já. ver, tipo, olha. esse brinquedo a gente que faz artesanalmente, com sobras de materiais de marcenaria. Como meu esposo é dessa área, ele conhece muitas pessoas. São materiais que vai ser jogado fora, né? Pequenos Uhum. pedaços, não dá para construir um móvel. E a gente pega, faz. A gente queria muito entrar no mercado infantil, porque toda mãe, por mais simples que seja, ela comemora o aniversário do filho, pelo menos até os 5 anos. Hoje, 40% dos nossos eventos são infantis e faz com que a nossa agenda rode, faz com que a gente tenha evento dias de semana, porque hoje em dia também está muito comum assim, chamar só os amiguinhos aqui. E todo mundo gosta de churrasco, as crianças se sentem importantes, porque elas vão lá, escolhem o que querem comer, não precisa estar ninguém servindo. Então, é uma inovação, junto com a sustentabilidade, que hoje em dia também os novos consumidores, eles buscam isso, né? Segurança, praticidade, inovação, eles se preocupam com o A planeta. origem, né? Sim, então nossas fardas são sustentáveis, a gente é focada na inovação. A gente tem uma ampulheta que calcula o tempo de assagem perfeita nos nossos espetinhos, que a gente também brinca com o cliente. Ó, eu te entrego em 5 minutos, vira a ampulheta, e eles acompanham ali, né? O meu espetinho já tá pronto, não, tá quase finalizando. Gamificado. Então, são pequenos Maravilhosa. detalhes que a gente sempre diz assim, somos além do churrasco, né, de uma carne saborosa, porque não é o produto que você entrega. Não necessariamente o meu churrasco é o melhor churrasco, mas é a forma A que você experiência, entrega. né? A experiência é que você cria um vínculo afetivo com seu cliente e ele passa a ser o seu principal marketing. Hoje, 55% dos nossos eventos é feito através de indicações dos nossos clientes. Então, a Literalmente gente boca a boca aí no seu churrasquinho. Sim, a gente se preocupa muito com essa parte. Que lindo. Ai, Verô, você realmente é apaixonante, é um case. Tudo que ela vai trazendo é um desdobramento de uma ideia, de uma criatividade, de uma força de vontade, né? Sim, você sente carinho, né? Não é uma coisa extraordinária, mas tem um É carinho especial, aqui. é único, porque o bloquinho não foi uma coisa industrializada, foi lá da Sim. marcenaria do teu esposo. E você usa isso pra dar de brinde nos eventos das crianças, é isso? Sim, infantis. Inclusive, já gerou até uma receita extra, porque a gente comercializa fora eventos. Um ano tem muita coisa, tem muito chão, mas assim, Glória toda a vez que a Deus. gente conversa com elas trazem uma novidade, é impressionante. Maravilhosa. Mas eu acho que faz parte é o perfil, né? Assim, ver a oportunidade, vou, esse progresso, esse passo a passo, sem parar. Muito legal. Então, a gente aqui falando dessas suas incursões aí, dessas suas inovações e criatividade, com certeza você já deve ter sido muito premiada por isso. E a gente quer mostrar umas fotinhas aqui desse seu reconhecimento. Olha que linda! Que prêmio é esse? Conta pra gente.
Recentemente eu ganhei o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, né, são 2 etapas, uma na Bahia onde a gente foi primeiro lugar, ouro, e aí você vai pra etapa nacional e na nacional foi terceiro lugar, Ai, bronze. gente, arrasou. concorrendo com Aí é mulheres da de norte a sul? nacional. Sim, o Brasil Ai, inteiro. gente, que mulher porreta. Que mais que temos? Olha, o Aí famoso é carrinho do farofeiro, farofeiro. Essa é a projeto madeira que você falou que ia pro lixo e você toda inovadora aí. o nosso projeto é todo A original, né, feito ampulheta por que mim e você por meu fala, o esposo. tempo de Sim. Aquele assar. tem armário dentro. E a gente atua a 360 graus, organizado. A gente tem um balcão aqui atrás, um balcão de cozinha mesmo, Vocês com aproveitam cada pia, cantinho. gaveta, tudo Ai, Que lindo. certinho. E ele vai para os itinerante eventos mesmo, né, mas ele vai para os eventos, assim, no caminhão ou ele roda? A gente tem uma Kombi, a Hum. sorvetinha, que esse carrinho ele é totalmente a gente também tem muita sorte, viu, gente. Esse carrinho é totalmente desmontável, Ah, então que você foi para desencaixa caber na tudo. Kombi. Ah. Porém, sem querer, a gente descobriu um novo mercado, porque hoje a gente faz tanto o mais normal, que é o externo, o churrasco, como a gente faz plays, que o acesso é por elevadores pequenos, escadas, que nem todo mundo consegue levar. A minha estrutura é 3x3, Hum. mas como eu desmonto inteira, eu chego em qualquer lugar. Uma passagem de uma porta de 80 centímetros, eu chego lá. Por que você não trouxe no avião hoje pra mim? Não era? Poderia ser. Vou fazer umas réplicasinhas pequenas. Ai, que judiação Nosso essa Ai, esse é o espetinho de Ai, que vegano. delícia. vegetariano. E você tem uma produção linda pra divulgar seu negócio, né, as fotos são super bem tratadas, isso também é uma dica pra quem quer Obrigada. empreender, né, valorizar Ó, com do Porque é imagem. legal a gente trabalhar muito com temático, então, E por aquele ali foi no exemplo, carnaval? carnaval, a gente, bota roupinha de carnaval, Uhum. enfeita a bike, São João, a gente tem roupinha Veste de especial, personagem. já coloca milho assado, então a gente aproveita muito a sazonalidade. Esse é de quê? De Queijo queijo? coalho. Queijo coalho, nosso queijo coalho é maçaricado, é muito gostoso. Ai, que gourmet. Chama atenção, assim. Achei quando fala. chique, olha. Ai, que Torradinhas de linda. alho, que é nosso acompanhamento, torradas de alho e farofa. E onde tá? Ah, tá, a farofinha tá de cá, que eu acabei de ver. Churrasquinhos gourmet. Que lindo. Bom. Muito Obrigada. bem. Nossa, Verô, tô completamente inspirada. Doida pra tô com água na boca, gente, pra comer esses espetinhos. E antes da gente encerrar, eu queria tanto que você e a Ju deixassem algumas palavras, assim, finais mesmo pra quem estiver assistindo a gente, você já deu algumas dicas pra empreender, mas se você pudesse, assim, deixar aquela direcionamento principal do tipo, o que você acha que você pode inspirar essas outras mulheres que estão assistindo a gente agora e viram uma coisa despretensiosa começar um projeto tão lindo, ganhar prêmio? O que você diria pra Ó, tem uma frase que diz assim: "Nunca desista do que você sonha todos os dias", né. A gente ao longo do tempo, a gente vai vendo várias histórias inspiradoras que mostra que a gente tem que acreditar em si, né. Às vezes a gente tem um sonho muito grande, a gente acha que é impossível. O que eu vivo hoje com o meu negócio, para mim era impossível. Eu nunca me vi uma pessoa que poderia ganhar um prêmio nacional, que poderia me destacar através das palavras, que eu sou uma pessoa que eu não tenho, assim, insegurança no falar, nem vergonha no falar, mas eu sou uma pessoa tímida, então eu falo quando é necessário, sabe. E hoje em dia eu ganho prêmios apresentando Pix, sabe. Então é muito contraditório, assim. Então primeiramente você acreditar em você, no seu potencial, ninguém conhece o seu negócio melhor do que você. Acreditar no poder da sua entrega, né, porque é como eu disse, nem sempre é o produto, mas é a forma como você entrega, a verdade que você entrega. Embora eu não seja essa pessoa com esse perfil vendedor, como eu sempre achei, eu sempre trabalhei muito com a transparência. Então, o meu cliente, ele percebe isso em mim. Quando eu ofereço um orçamento, eu digo para ele: "Ó, você tem esse orçamento ideal, que você vai ter um cardápio maravilhoso com várias opções, atendendo todos os clientes, e você tem esse aqui, que é mais em conta,
que se você puder não investir nesse, para o seu evento vai ser melhor, mas eu não sei de até quanto você pode investir. E ele vê essa verdade em mim, não é uma questão de querer ganhar mais. O dinheiro nunca foi o final, sempre foi o meio. A gente sempre quis entregar algo que a gente gostaria de receber. Mas automaticamente essa verdade foi sendo vista, as pessoas foram gostando, os nossos próprios clientes nos tornaram os nossos marqueteiros e hoje a gente ganha por isso, porque a gente leva um produto de qualidade, independente de ser um espetinho. As pessoas veem que o foco do espetinho é a qualidade, não é por ser inferior, sabe? Então, eu digo isso para as mulheres: acreditem, botem como foco principal o que é mais importante para você. No meu caso, que foi minha filha, ter um tempo de qualidade para ela, ver o acompanhamento dela crescer. Isso para mim foi um retorno muito maior do que eu ganhar mais. No início, eu tive que abrir mão, ganhar um pouco menos, mas eu tive mais qualidade de vida. Eu nunca tinha visto o dentinho da minha filha nascer, eu não ia para as festinhas do colégio dela. Hoje eu tenho uma possibilidade, eu almoço com ela todos os dias, eu arrumo ela para ir para a escola, eu faço o dever dela. Eu tenho mais trabalho, mas eu consigo organizar melhor o meu tempo. Consequentemente, né, essa minha entrega foi sendo perceptível no meu negócio e hoje eu já consigo ganhar melhor do que eu ganhava, ter mais tempo de qualidade de vida, ter esses reconhecimentos que eu não tinha. Apesar de ser uma boa funcionária, eu era mais uma funcionária. Hoje, na minha cidade, eu já tenho um reconhecimento, né, de ser uma empreendedora de destaque, de ter um negócio que funciona bem, de ter clientes que indicam o nosso trabalho. Hoje a gente está com a agenda, graças a Deus, a gente virou um objeto de desejo em Salvador. Então as pessoas nos contratam com mais antecedência para ver o nosso modelo de negócio funcionando com outras pessoas que não seja eu e meu esposo à frente, e a partir dos resultados positivos que essas pessoas tenham. E a gente confirme que o nosso negócio funciona também em outras pessoas, por que não, né, levar o farofeiro para além de Salvador? Aí a gente vai pensar em novas possibilidades. Que linda! Vai dar tudo certo. Com essa sua mente aí, dedicação, certeza que vai dar. Ju, e você? Que dica você daria pra gente estimular essas mulheres que estão ali pensando em empreender? Eu acredito muito nas redes de relacionamento, né, o famoso networking. Eu acho que ali, além de inspiração, você encontra pessoas que possam já te levar para um caminho diferente, no sentido que você não precisa começar do zero. Sim. Então acho que você podendo se conectar com pessoas que já passaram por experiências mais iniciais, e já estão mais à frente nessa jornada, você aprende muito rápido e consegue avançar muito mais rápido. O Missão, ele tem esse propósito também de fazer essa conexão, e eu acho que da pesquisa de impacto que a gente fez do programa, mais de 90% das mulheres disseram que depois do programa passaram por um aumento de renda. A própria Verônica Que trouxe linda. aqui. Então isso pra gente é um dado muito, muito importante, porque eu acho que o principal conselho é: comece, claro, isso aqui eu não vou esquecer, isso aqui ficou pra mim. Comece e também aprenda, não para de aprender, Não porque desista. não desista. Aplique, né, E na aplique, verdade. ponha na Aprende, prática, põe na aprenda e prática. ponha na prática. Então acho que é um conjunto aí bem interessante, e que bom te conhecer, Verônica, foi muito bom. E as Prazer inscrições todo meu. dessa edição de 2025 estão abertas, Estão né, pro abertas, Missão Empreendedora. A exato. gente vai deixar depois os créditos, link direitinho para as pessoas se inscreverem, as mulheres que estiverem super inspiradas e querem começar, ou que já começaram e estão precisando de um pouquinho mais de capacitação, a gente pode contribuir com isso. Gente, eu tô muito feliz, tô muito honrada de ter conhecido você, tô super inspirada, feliz de saber que realidades são transformadas através de alguma forma, através do nosso trabalho, né, Ju? Sim. Eu acho que isso que faz tudo valer a pena. Obrigada, Verô, muita sorte, muito sucesso, eu quero você de volta depois contando aqui da sua frota de carrinhos. É isso, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.